Olá! Hoje a gente vive num mundo onde tudo, absolutamente tudo, gera dados. A lista de contatos no celular, o que a gente compra no mercado, a série que a gente maratona no streaming, cada clique, cada transação é uma enxurrada de informação. E a gente meio que assume que tudo isso está guardado em algum lugar, seguro, organizado. Mas como que essa mágica realmente acontece? Essa é a grande pergunta, né? E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo para entender a espinha dorsal do mundo digital, os bancos de dados. A ideia aqui não é só jogar um monte de definições, é construir juntos o raciocínio por trás deles. Vamos começar pela fundação, entender as paredes que protegem essa estrutura e, no final, as portas e janelas que permitem a gente conversar com toda essa informação. Gostei da ideia de construir a coisa do zero. Confesso que, para mim, banco de dados sempre soou meio como uma planilha superpoderosa, sabe? Tipo uma versão anabolizada do Excel. Mas pelo jeito a história é bem mais profunda. Por onde a gente começa essa construção? A gente começa pela ideia mais fundamental. Um banco de dados é, sim, uma coleção de dados, mas a palavra-chave aqui é relacionados. Não são informações jogadas num saco, entende? Elas têm uma conexão lógica que representa um pedaço do mundo real. Uma planilha até pode ser um banco de dados simples, mas quando a coisa cresce, a complexidade aumenta. Aí a organização precisa ser muito mais robusta. E essa organização é o que a gente percebe no dia a dia sem nem se dar conta, né? Lembrei agora da diferença entre entrar num site que é tipo um folheto com informações fixas e entrar no site do Detran para consultar uma multa. No segundo caso, eu coloco a placa do meu carro e ele me traz uma informação que é só minha. Ele teve que ir em algum lugar buscar isso. Perfeito. Esse lugar é o banco de dados. E quem faz o trabalho sujo de buscar, inserir ou apagar essa informação é o que a gente chama de SGBD. É o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Pense nele como o bibliotecário-chefe de uma biblioteca gigantesca. Ele não é os livros, que são os dados. Ele é o sistema que sabe onde cada livro está, quem pode pegar, como garantir que dois leitores não rasguem a mesma página ao mesmo tempo. Essa parte de dois leitores ao mesmo tempo é crucial. Imagina o caos se, sei lá, o financeiro e o pedagógico de uma escola tentassem atualizar a ficha do mesmo aluno ao mesmo tempo. Exato. Isso se chama acesso concorrente. E o SGBD é o maestro que rege essa orquestra. Pense em duas pessoas editando a mesma célula numa planilha do Google. É o sistema por trás que garante que a edição de um não vai simplesmente apagar do outro. Ele resolve o conflito de forma elegante. O SGBD faz isso numa escala infinitamente maior e mais complexa. Certo. Então o SGBD é esse guardião inteligente. Mas tem outra coisa que me intriga. Como que esse sistema consegue, por exemplo, mostrar para o pessoal do financeiro só os dados de pagamento de um aluno e, para o professor, só as notas, sendo que os dados estão todos no mesmo lugar? E como ele esconde de todo mundo a bagunça que deve ser guardar tudo isso fisicamente num disco rígido? Essa é uma das ideias mais geniais da área. Não é mágica, é uma arquitetura muito esperta, dividida em 3 níveis. Como se fosse um prédio de 3 andares. A gente pode usar uma analogia com um restaurante para ficar mais claro. Um restaurante, adorei. Manda ver. Ok, o nível mais baixo, o nível interno, é a cozinha. Lá os chefes e a equipe sabem exatamente onde cada ingrediente está. O tomate está na prateleira de cima da geladeira X, a farinha no depósito Y. É o caos organizado que o cliente nunca vê. É o nível que lida com como os dados são de fato guardados no disco. Ok, a cozinha. A parte técnica e escondida. Qual o próximo andar? O andar do meio é um nível conceitual. Esse é o cardápio. O cardápio descreve todos os pratos que o restaurante pode fazer, os ingredientes de cada um, de forma lógica e organizada. Ele te dá uma visão completa do que é o restaurante, mas não te diz em qual prateleira o tomate está guardado. É a visão unificada do banco de dados, mostrando todas as tabelas e como elas se relacionam, mas sem os detalhes físicos. Faz todo sentido. E o último nível, o que chega na mesa do cliente? É o nível externo. Esse é o seu pedido. Quando você pede um prato, você não recebe o cardápio inteiro na sua mesa. Você recebe só o que te interessa.
Esse é o nível das visões, ou views, como a gente chama. O financeiro tem uma visão dos dados, o pedagógico tem outra. Cada um recebe seu prato específico, a sua visão personalizada, sem precisar ver a cozinha ou o cardápio inteiro. Peraí, isso é fantástico. Quer dizer que o time financeiro e o pedagógico estão, na verdade, olhando para versões editadas do mesmo banco de dados, feitas sob medida para eles. É como se o sistema entregasse um resumo personalizado para cada um, escondendo o resto. Exatamente. E essa separação em camadas nos dá um superpoder chamado independência de dados. Na verdade, dois. O primeiro é a independência física. Significa que eu posso mudar toda a organização da minha cozinha, trocar as geladeiras de lugar, comprar um freezer novo, sem precisar reimprimir o cardápio. O cliente nem fica sabendo. Entendi, a independência física é sobre não precisar se preocupar com o hardware. Mas essa independência lógica parece ainda mais poderosa. Quer dizer que eu posso mudar a própria estrutura dos dados, sei lá, decidir que a partir de agora todo cliente precisa ter um campo apelido no cadastro e os programas que já existiam não quebram. Como assim? É possível porque a mudança acontece no nível conceitual, no cardápio. Você pode adicionar um prato novo ou um ingrediente. As visões externas, os pedidos dos usuários que não usavam aquele campo novo continuam funcionando perfeitamente. Isso dá uma flexibilidade absurda para que os sistemas possam evoluir sem que tudo precise ser reescrito do zero. Ok, essa arquitetura dá flexibilidade. Mas o que nos dá confiança? O que impede o caos total? Vou te dar um exemplo que sempre me vem à cabeça. Uma transferência bancária. A operação tem 2 passos, certo? O dinheiro sai da minha conta e entra na outra. E se a luz acaba exatamente no meio do caminho? O dinheiro vira uma espécie de fantasma digital? Não está em lugar nenhum. Essa é a preocupação que tira o sono de qualquer desenvolvedor. E a resposta é não. O dinheiro não some. A garantia disso é um conjunto de 4 propriedades sagradas conhecidas pelo acrônimo ACID. Pense nelas como os mandamentos de uma transação confiável. ACID, certo. Vamos passar por esses mandamentos. Qual é o primeiro? O A é de atomicidade. E a ideia é exatamente o que a palavra sugere. Uma transação é um átomo, uma unidade indivisível. É tudo ou nada. Uma das fontes que a gente analisou tem uma citação perfeita. Ou todas as operações da transação são refletidas corretamente no banco de dados, ou nenhuma o será. Na sua transferência, se a energia cair depois do débito, mas antes do crédito, o sistema garante que o débito seja desfeito. A transação inteira é abortada. É uma rede de segurança, então. E o C? C é de consistência. Essa é a regra que impede o banco de dados de enlouquecer e violar suas próprias regras. Por exemplo, se uma regra do banco diz que o saldo de uma conta não pode ser negativo, nenhuma transação pode terminar com um saldo negativo. A transação tem que levar o banco de dados de um estado válido para outro estado igualmente válido. Essa garantia é o que permite que empresas construam lógicas de negócio complexas em cima dos dados, sabe? Com total confiança. Certo. O I deve ser de... Isolamento. Isso, isolamento. Significa que, mesmo que milhares de transações estejam acontecendo ao mesmo tempo, elas não podem atrapalhar umas às outras. O resultado final tem que ser o mesmo, como se elas tivessem sido executadas em uma fila, uma depois da outra. 2 pessoas tentando comprar o último ingresso para um show ao mesmo tempo. O isolamento garante que só uma consiga e a transação da outra falhe de forma limpa, sem confusão. E por último, o D. D de durabilidade. Esse é o mais simples e reconfortante de todos. Uma vez que a transação é confirmada, o que a gente chama de commit, as alterações são permanentes. Elas estão salvas de verdade e vão sobreviver a uma queda de energia, a uma falha no servidor, ao que for. O dinheiro que chegou na outra conta chegou para ficar. Certo. Então o ACID é como se fosse o código de ética do banco de dados. As regras para ele nunca mentir ou perder dinheiro. Mas essa confiança toda não serve para nada se os dados estiverem bagunçados como um quarto de adolescente. Como que essa organização funciona na prática? Imagino que não seja só uma planilha gigante. Definitivamente não. E o modelo que domina o mundo há décadas é o modelo relacional. A ideia central é genial de tão simples.
Toda a informação é organizada em tabelas que se parecem muito com planilhas. Mas aqui entram os nomes que parecem complicados, mas a ideia não é. Os acadêmicos que criaram isso, com uma base matemática forte, não queriam falar em tabela, linha e coluna. Ah, sempre tem o jargão técnico para confundir a gente. Sempre tem. Então, no mundo relacional, uma tabela vira relação. Uma linha, que representa um item único, como um cliente ou um produto, vira tupla. E uma coluna, que é uma característica desse item, como o nome ou preço, vira atributo. Mas na prática, para quem está começando, pode pensar em tabela, linha e coluna, que não tem erro. O que importa mesmo, imagino, são as relações, as conexões entre as tabelas. Como isso funciona? É aí que está o pulo do gato. A conexão é feita através de chaves. A primeira é a chave primária. É a coluna ou colunas que serve como identificador único para cada linha. Pense no CPF numa tabela de pessoas, ou no código de barras de um produto. É a garantia de que não existem duas linhas iguais. E para conectar, por exemplo, uma tabela de imóveis com uma de municípios? Aí entra a chave estrangeira. Na sua tabela de imóvel, você teria uma coluna como código município. O valor nessa coluna, para cada imóvel, não seria o nome da cidade, mas sim o código único daquele município, que é a chave primária na tabela município. Essa coluna código município na tabela de imóveis é a chave estrangeira. É uma ponte, um link que cria a relação entre um imóvel e seu município. Entendi. Mas e em casos mais complexos, tipo a relação entre alunos e disciplinas? Um aluno pode estar em várias disciplinas e uma disciplina tem vários alunos. Como se conecta isso? Não dá para simplesmente desenhar 1 milhão de linhas. Exatamente. Esse é o clássico relacionamento muitos para muitos. A solução do modelo relacional é elegante. Você cria uma terceira tabela, uma tabela de ligação ou associativa. Vamos chamá-la de matrícula. Ela teria, no mínimo, duas colunas. ID aluno, que é uma chave estrangeira que aponta para alunos, e ID disciplina, outra que aponta para disciplinas. Cada linha nessa nova tabela representaria uma matrícula. O aluno X está na disciplina Y. Problema resolvido. Ok, a estrutura faz sentido. Mas e o desempenho? Se eu tenho uma tabela com milhões de clientes e quero achar um específico pelo CPF, o sistema precisa ler a tabela inteira, linha por linha, até achar. Isso parece que levaria uma eternidade. Levaria. Se não fosse por outro conceito fundamental: os índices. A analogia usada no material de origem é perfeita. O índice de banco de dados funciona exatamente como o índice remissivo de um livro. Em vez de folhear o livro inteiro procurando por um termo, você vai ao índice no final, acha o termo e ele te diz exatamente em qual página ele está. Um índice no banco de dados faz a mesma coisa. É uma estrutura otimizada que mapeia o valor de uma coluna, como CPF, para a localização exata daquela linha no disco. As buscas ficam absurdamente mais rápidas. Além dos índices, apareceu outro conceito nas fontes que me lembrou da nossa conversa sobre arquitetura, as visões, ou views. Boa conexão. Uma view é exatamente o que parece. É uma tabela virtual. Ela não armazena os dados de novo. Ela é basicamente uma pergunta, uma consulta que fica salva com o nome. Você pode criar uma visão chamada Clientes VIP, que já filtra os clientes com mais compras e mostra só o nome e o e-mail deles, por exemplo. Ah, então uma view é basicamente a ferramenta que a gente usa para criar um daqueles níveis externos da arquitetura, a visão personalizada para cada grupo de usuários. Exatamente, você acertou em cheio. É uma forma de simplificar o acesso, mostrar só o que é relevante para um grupo e até de aumentar a segurança, já que você pode esconder colunas com dados sensíveis como o salário de um funcionário de usuários que não precisam ver essa informação. Incrível como tudo se conecta. Então, recapitulando a nossa construção. Começamos com a fundação, a ideia de que dados relacionados são a base de tudo. Depois, erguemos a arquitetura de 3 níveis, que nos deu flexibilidade com a independência de dados. Em seguida, instalamos o sistema de segurança, as propriedades ACID, para garantir confiança. E, por fim, organizamos os cômodos internos com o modelo relacional, usando tabelas, chaves e índices para tudo funcionar de forma eficiente. É uma ótima síntese.
É um sistema elegantemente projetado para um mundo que precisa de consistência e integridade acima de tudo. Mas, como toda tecnologia, ela foi criada com um cenário específico em mente, o que me leva a um pensamento final. O modelo relacional foi projetado para escalar verticalmente. Isso significa que, para aguentar mais carga, você precisa de um servidor mais potente, mais memória, um processador mais rápido, um supercomputador. O que, imagino, fica caro e complicado muito rápido, especialmente com a explosão de dados da internet. Exatamente. Essa limitação foi o que abriu caminho para uma nova geração de bancos de dados que ficaram conhecidos como NoSQL. Eles nasceram com uma filosofia diferente: escalar horizontalmente, ou seja, distribuindo o trabalho entre dezenas, centenas ou até milhares de computadores mais simples e baratos. Só que para conseguir essa escala massiva, eles tiveram que fazer uma escolha difícil: relaxar algumas das garantias sagradas do ACID. E isso nos deixa com uma pergunta provocativa. O que acontece quando as regras rígidas que garantem a consistência do nosso mundo digital precisam ser quebradas para lidar com um volume, uma velocidade e uma variedade de dados que nunca antes imaginamos?